Olá, querido aluno, querida aluna. Eu sou a professora Jordana Leite e essa aula é sobre a natureza em mudanças. E eu inicio fazendo uma pergunta: por que as paisagens mudam ao longo do tempo? Então, para saber sobre esses fenômenos que causam as mudanças no ambiente e também sobre os impactos que a atividade humana causa nessas paisagens, eu convido você a essa aula. Então, as alterações climáticas, né, são um dos grandes modificadores assim da paisagem e da natureza. E elas causam as chamadas extinções em massa. Então, afirma-se que a cada 2 milhões de anos, 75%, né, da diversidade do planeta é dizimada devido às extinções em massas causadas pelas alterações climáticas. E esse gráfico mostra, né, essas grandes extinções em massas que ocorreram aí ao longo dos tempos, né? Aqui em verde, há 443 milhões de anos, foi o resfriamento do clima, fez com que os níveis do mar diminuíssem e as condições da água dos oceanos mudassem, o que levou 86% das espécies de plantas e animais à extinção. O amarelo representa uma outra extinção em massa devido a alterações climáticas, há cerca de 359 milhões de anos. A quantidade de gás oxigênio nos oceanos diminuiu e provocou a extinção de 75% das espécies de plantas e de animais. O azul foi uma outra extinção há 248 milhões de anos. 96% das espécies de plantas e animais do planeta foram extintas, sem que saiba ao certo a razão. E em laranja, há 200 milhões de anos, 80% das espécies no mundo foram extintas, né? E essa hipótese que inclui o aumento das atividades vulcânicas e a queda de meteoritos no planeta Terra. E a última grande extinção em massa foi há 65 milhões de anos, que 76% das espécies da Terra, incluindo os dinossauros, foram extintas, e entre as causas está a erupção vulcânica e queda de meteoros, né, e meteoritos, no caso, que atingiu a península de Yucatán, no México. Então, foi o último grande processo de extinção em massa. Um outro processo de alterações climáticas são as migrações sazonais, que consiste no movimento dos animais, né, de um lugar a outro. Aqui, nessa imagem, nós podemos observar alguns tipos de animais que realizam essas migrações sazonais. E um exemplo aqui é a borboleta. Um exemplo aqui é a borboleta monarca, né, que algumas espécies de insetos realizam essa migração. Quando no verão, no hemisfério norte, está prestes a terminar, milhares de borboletas reúnem-se para viajar para o Canadá rumo ao sul. Do Canadá rumo ao sul. E são diversos dias até que atinjam o local em que hibernam todos os anos no inverno. Então, elas pousam em árvores e ali passam a estação em estado letárgico, né? Passam ali paradas e depois, na primavera, elas voltam para a região norte. Então, aqui o exemplo também do 30 reis ártico, gnus e a baleia jubarte. São exemplos de animais que realizam migrações sazonais devido a alterações climáticas. Uma outra mudança na natureza devido a alterações climáticas é a glaciação. A glaciação consiste, né, nesse aumento da quantidade de gelo na superfície do planeta, o que causa também a extinção de alguns grupos de seres vivos, né? Então, estima-se que as glaciações têm uma duração média de 100 milhões de anos. E esse período é a fase glacial, onde avança o gelo, e a chamada fase interglacial é quando ocorre esse recuo das geleiras. Então, como ainda 10% do planeta Terra ainda está coberto de gelo, acredita-se que estamos numa fase glacial. Quando houver essa recuo do gelo, né, esse recuo do gelo, uma redução dessa camada de gelo do planeta, estaremos enfrentando uma fase interglacial. Então, são fases que ocorrem cerca de milhões de anos. Então, uma pessoa não consegue acompanhar todo esse processo, né? São eras aí e fases, né, do nosso planeta Terra.
Uma outra alteração muito importante foram os grandes intercâmbios americanos, ou seja, a troca, né, de espécies, né, a interação entre as espécies no continente americano. Então, as atividades vulcânicas em solo oceânico permitiu a formação de ilhas que unia o continente americano do norte com a América do Sul, formando assim essas pontes, né, de intercâmbio de espécies. Então, essa imagem representa o grande intercâmbio americano, com os animais dispostos nos locais que receberam a migração. Além de animais semelhantes aos atuais, também migraram outros tipos, como os extintos, como a preguiça gigante e o tigre de dente de sabre, né, que viveu aí no planeta há milhões de anos atrás. E aqui a formação da América Central através dessa atividade vulcânica que ocorreu aí há milhões de anos atrás e permitiu esse intercâmbio de espécies entre esses dois continentes, gerando assim a modificação também da natureza nesses dois continentes. Um outro modificador do ambiente natural, né, são os impactos ambientais causados pelas atividades humanas. Entre elas existe um exemplo, a desertificação, que é a exploração excessiva do solo, o uso de agrotóxicos, o desmatamento e as mudanças climáticas fazem com que ocorra essa mudança, né, na paisagem. Uma paisagem mais esverdeada passa a ser uma paisagem seca e árida devido a um processo de tempo, né, que é o chamado desertificação. E aí essa região passa a ter uma produtividade, uma quantidade de matéria orgânica no solo bem menor, se transformando assim em um deserto. Um outro impacto ambiental causado pelas atividades humanas é a pesca predatória, que é a remoção de grandes estoques de peixes, crustáceos e moluscos do ambiente marinho, né, desequilibrando assim o funcionamento do ecossistema, trazendo impactos para a natureza, né? Então, essa grande quantidade de remoção de animais de forma desequilibrada traz um prejuízo ambiental imenso. Porém, existe uma esperança, né? Os ecossistemas eles podem se recuperar. E aí eu faço aqui uma pergunta: se a natureza desaparecesse do planeta, né, iria ser muito difícil a permanência da espécie humana nesse planeta, se não existisse um ambiente natural, né, que modificasse assim, que auxiliasse assim, na produção de alimento, na manutenção da temperatura. Então, existe sim um processo de recuperação da natureza, no qual, dependendo do tipo de impacto causado, essa recuperação pode levar mais tempo ou menos tempo. Então, essa curva representa aqui a estabilidade desse ambiente, né? Quanto mais instável, quanto maior o impacto causado nesse ambiente, mais tempo vai demorar para ele se recuperar. Então, existe sim uma chamada sucessão ecológica desses ambientes que são desmatados. Então, inicialmente a floresta desmatada, quando não há mais ação aqui humana de impacto, nessa floresta passa a ser colonizada por espécies pioneiras, como graminhas e pequenos arbustos. Depois de um tempo, nessa floresta passa a uma fase intermediária, que é colonizada por espécies mais exigentes, né, formada por uma vegetação de floresta de pequeno porte, e uma floresta recuperada, né, que é uma floresta que tem uma maior estabilidade, com uma grande diversidade de espécies, semelhantes à espécie original. Então, existe sim uma capacidade da natureza de se recuperar, porém a atividade humana, né, tem que cessar nesse ambiente, tem que acabar, e também depende do nível desse impacto que foi causado para determinar o tempo que essa natureza, né, que esse ambiente vai se recuperar. Então, um pequeno resumo dessa aula: nós vimos as relações entre alterações climáticas e extinção, a ligação entre mudanças físicas do ambiente e migrações, os impactos ambientais causados pelos seres humanos e o processo de sucessão ecológica na recuperação, né, de ambientes naturais. E para finalizar, eu tenho como sugestão uma pesquisa para você entender melhor sobre como ocorre o processo de recuperação de áreas degradadas, como é que é feito isso
pelos biólogos, né, que atuam nessa área. Então, espero que você tenha entendido essa aula e essas explicações e até uma próxima.